Então, agora nós passamos para o segundo momento do nosso seminário, que é a participação de ex-bolsistas, onde vão fazer algumas falas, né, compartilhar suas experiências, dizer para a Prof. Thaís e para a Prof. Alzira, né, que deixamos à vontade, né, caso queiram continuar no evento, prestigiando o evento bem tranquilo, e também, se, né, de repente tem algum compromisso, a gente entende também, e nós vamos passar, então, agora para a participação dos bolsistas. Então, professora Sandra, professor Carlinhos, como que vocês poderiam me auxiliar agora no sentido de nós organizarmos as falas? Ou eu posso ir... Sim, podemos. Peraí. O que vocês sugerem? Que daí nós temos que colocar os moderadores. Como moderadores. Professor Carlinhos, tudo bem? Tudo bem, Beth. Nós temos aí o Jefferson e o Luan, né? São os dois. Jefferson, são né? os nossos dois aqui de Chapecó. Vamos iniciar por Chapecó? O Jefferson Silva eu já coloquei como moderador. E o Luan? Pode ser o Jefferson? Pode ser, sim, tranquilo. Então, Jefferson. Professora Sandra e professor Carlinhos, passem as apresentações, então, do Jefferson. Posso começar, Carlinhos? Pensa de tudo, né? Eu tô engatinhando nessa história. O Carlinhos me solicitou que eu viesse conversar um pouquinho, né, já que a gente ficou esse tempo todo aí coordenando o PIBID. Então, o Jefferson, né, é o nosso acadêmico do curso de Educação Física, ele já está aí na sua finalização, praticamente, né, mais um ano já se forma, e foi um acadêmico, né, é um acadêmico e foi um PIBIdiano muito atuante, né, lá dentro da Escola Bom Pastor, além de auxiliar na escola, sempre prestar para outras ações que nós fazíamos aí de extensão, e tenho certeza que ele vai poder compartilhar um pouco, né, dessa experiência que ele teve lá no PIBID junto com a professora Ângela, né, que também está presente aí na sala. Também o Luan, depois, logo em seguida, também fez o estágio, fez todo esse trabalho dele lá no Bom Pastor junto à Ângela, se dedicou muito também ao PIBID, várias atividades de extensão, naqueles momentos em que ele foi acadêmico, hoje ele é profissional, né, e está se destacando aí já nas escolas, inclusive com premiações, que depois ele vai falar um pouquinho sobre esses projetos dele aí. Mas dizer assim, cumprimentar a todos, né, e dizer que o PIBID é um espaço, né, de aprendizagem, é um espaço de compartilhamento das nossas experiências, é um espaço para aproximar a universidade da escola, e a escola e a universidade compreender as demandas da escola, né, que é muito importante que a gente tenha essa aproximação no sentido de saber como também vamos formar os nossos acadêmicos, também a partir dessas necessidades que a escola tem, e só estando lá dentro da escola é que, de fato, a gente consegue falar de algo que seja real, que seja concreto, né, para que a gente possa, então, trabalhar esses conhecimentos e essas experiências que serão necessárias para a cidade, que possa estar indo lá para dentro da escola, né, e auxiliando nesse processo de formação dos alunos da educação básica também. E essas experiências, tenho certeza que eles estarão aí contando, né, sempre foram salutares, em todos os momentos, sempre ouvidos acadêmicos falando do quão foi importante a participação deles no PIBID. Né? Então, foi uma escolha, né, que a gente fez, mas nós poderíamos ter selecionado vários outros aí nesses 6 anos, quase 7 anos aí de PIBID, né, trabalhando com várias escolas aqui no município de Chapecó. Cada uma com diversidades, assim, com espaços e contextos bem diferenciados. A Beth, inclusive, teve, né, a possibilidade de um dia vir para cá para conhecer as atividades que fazíamos, né, e as escolas, né, que ela foi visitar junto comigo.
Então, assim, sempre foram muito parceiras também, e nós ficamos muito felizes, né, com a participação das escolas. E também dizer, né, que assim como a Beth já colocou antes, essa busca das escolas, essa solicitação, né, de sempre, quando é que vamos voltar, é presente aqui também, né? Elas sempre solicitam, né, ou mesmo assim, aproximou a gente de tal forma, né, a universidade da escola, que mesmo a gente não estando com o PIBID, a gente ainda continua atendendo a essas escolas que nós formamos essa parceria e esse laço. Então, embora o PIBID não esteja mais lá, mas a universidade continua dentro delas. Então, isso é bem importante. Então, não só naquele momento, mas a gente consiga dar continuidade de atendimento. Se um dia ele voltar, ou seja, alguém falar ou decretar que o PIBID não vai mais existir, mas com certeza os laços ainda continuarão. Então, é isso aí, eu acho que fica agora com o Jefferson, né? E o professor Carlinhos, né, também, se quiser falar alguma coisa antes, né, que ele está iniciando, mas acho que é bem importante, né? Obrigada. Obrigada. Beleza, Sandra, obrigado. Não, por que eu te trouxe aqui, Sandra? Justamente para isso, né? Tu estava perto do PIBID muitos anos, ninguém melhor do que você, inclusive esses dois aí são criatura, vamos dizer assim, né? Porque foi você que orientou eles, que fez todo o trabalho com eles, e são dois acadêmicos excelentes, a gente, né, teve o contato de algumas disciplinas, né, trabalhando com eles, e é muito bom quando a gente vê o crescimento deles, o desenvolvimento, tudo aquilo que eles buscaram dentro da instituição, e agora eles começam a usar, né, nas atividades profissionais deles, e com muita qualidade. A gente já sabe do destaque que está tendo aí o Luan, o Gerro também, então isso é muito bom, e a gente se realiza quando a gente vê esse tipo de situação. Hoje eles vão falar para nós aqui, olha só, é a situação inversa já acontecendo, né? Já nem são mais acadêmicos, são colegas da gente, na verdade, tá? Então, tudo de bom aí, gente, fica tranquilo, relata aí para nós o que você entende de contribuição, né, que o PIBID trouxe na tua vida, na tua formação acadêmica e futuramente com a tua profissão, né? Então, boa tarde a todos. Queria já agradecer, então, ao professor Carlinhos, a professora Sandra, a professora Ângela também, que eu vi que está online aí com nós. E aí, nervoso, mas vamos falar um pouquinho, então, né? O professor Carlinhos falou certo, aí do crescimento, né? Que eu, ao menos, particularmente, vi e vejo em mim. Até a questão de se comportar, falar ao vivo, assim, com mais gente, né? Apresentação de trabalhos e tal. E o PIBID foi importante na questão, tipo, várias questões, né? A vivência de estar participando dentro da escola, né? No outro lado, como professor e não como aluno. E deu, assim, um pontapé inicial de uma coisa que eu não achava que eu ia ter um gosto, digamos assim, de fazer, né? A gente começou a fazer bastante atividade lá na escola Bom Pastor, que acabou refletindo dentro das matérias, né, que a gente estava tendo na faculdade. Questão de planejamento, de plano de aula, educativo, a escrita, então, foi uma coisa que hoje eu vejo nos relatórios do PIBID, os primeiros relatórios com os últimos, que foi em fevereiro desse ano, né, janeiro, fevereiro, que acabou o meu contrato de 18 meses. Esses dias eu estava olhando ali, comecei a analisar a minha escrita, minha forma de escrever, do começo com o final. Nossa, foi uma coisa que não dá para acreditar o quanto eu evoluí, né? E dentro da faculdade também. Agora a gente está já indo para o estágio 3, né? Já estamos com o pé aí no 7º período. A questão de relatório escolar, então, nossa, né? O relatório de estágio, para mim, está sendo uma coisa fácil. Como as professoras ali falaram da BNCC, pode botar no braço e seguir que a BNCC, que o caminho é por ali mesmo. E o PIBID, assim, é a parte que encaixa, né? A parte prática que encaixou com a teórica. No meu caso, assim, eu vejo isso, né? Como encaixou a parte das habilidades. Tá, não é só botar o futebol, o basquete, o atletismo, a dança, né? Tu consegue ver o fechamento da parte técnica, né? Teórica com a prática. Então, eu acho que o PIBID é uma coisa assim que engrandece, né, a gente, e a gente é o divisor de águas. Ou você vai gostar de ser professor, ou você vai pro lá fora e vai fazer um outro curso aí, né? E com o PIBID eu poder ver essa forma de enxergar melhor as coisas também, né?
E para mim foi uma coisa, eu sempre falo, dentro da sala de aula eu falo, né, que o PIBID é o que me ajudou a fazer, até apresentar um trabalho dentro da sala, assim, a gente se sai melhor, né? E agora com o ensino híbrido aí, a gente está tendo os estágios virtual, já teve uma dificuldade maior, né? Sair lá da quadra de esporte e ficar atrás do computador aí na frente da câmera, então mudou um pouquinho, né? Dá um nervoso ainda e tal, né? Parece que ao vivo, assim, ter aquele contato com os alunos é bem melhor do que estar virtual. Mas, enfim, queria agradecer, né? De novo, mais uma vez aí, da minha parte, acho que agradecer a professora Ângela, a professora Sandra, o professor Carlinhos, que começou agora também, né? A orientar o PIBID. E aos colegas aí, que eu vi que tem uns que estão online assistindo, me dando já os parabéns aí pelo celular. E era isso. Obrigado, professora Beth, também, que entrou em contato comigo, fazendo o convite. Obrigado. Jefferson, você interrompeu o PIBID porque deu os 18 meses já? Isso. Sim. Até veio o convite de novo para mim fazer o cadastro, né? Mas daí, como eu já tinha passado, eu cumpri todos os 18 meses, daí encerra, não tem mais como fazer. Sim, o programa tem algumas normas, né? Alguns fluxos que eles precisam ser seguidos, né? Jefferson, gostaríamos de agradecer a tua participação aí no sentido de vir compartilhar com seus colegas e conosco também em que o PIBID contribuiu, né, na tua formação ainda, porque você ainda está na universidade. Isso. E isso é muito, para nós, né, enquanto professores, a gente percebe que os níveis de discussão, na verdade, dos PIBIdianos e mesmo a redação dos textos, a formulação dos relatórios, ele tem a gente percebe assim que já tem um crescimento, né, quando comparado com os acadêmicos da licenciatura que eles não estão inseridos na escola, né. E justamente a proposta do programa é realmente essa, né, impulsionar a formação dos professores, as discussões, né, essa troca aí do professor supervisor da escola com a universidade, essa aproximação da universidade com a docência, né, mesmo porque os estágios obrigatórios, eles iniciam somente lá na segunda metade do curso, né, e os PIBIdianos, às vezes, né, mesmo eles indo nas primeiras fases para a escola, mas é muito cedo ainda, mas já tem né, a aproximação com o professor, conhecer as rotinas, como que funciona, né, e isso aí é um ponto, assim, muito, muito forte no PIBID, né, que justamente a proposta é esta, né. Então, gostaríamos de agradecer a sua participação, desejar sucesso, né, no último ano da universidade, esperar, né, torcermos para que a gente não fique nesse modo remoto e mais por muito tempo, né, alguma coisa a gente vai ficar ainda, né, para que não seja muito tempo. E depois, né, quando você se formar, desejamos sucesso para você, tá bom? Obrigado, professor. Tudo é bom aí. Na sequência, nós temos, então, o Luan. Isso, boa tarde. Seja bem-vindo, Luan. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero primeiramente agradecer o convite da Prof. Elizabeth, da Prof. Sandra, do Carlinhos, e mandar um grande abraço para a Prof. Ângela, que faz tempo que a gente não se vê, né, Ângela? Mais velho agora, o Prof. Luan, um pouquinho mais gordo também. Muito legal, então vamos falar um pouco da experiência que eu tive no PIBID, foi lá no ano de 2016 para 2017 ali. Não me lembro, a Sandra talvez possa me ajudar se eu parei com o PIBID por conta dos 18 meses, mas eu não me recordo, professor. Você passou. Passei também, né? Já me aguentou um ano e meio. E depois eles mudaram, foi no momento em que o edital mudou e que daí teriam que, só depois da quinta fase, né? Que daí eles poderiam. E aí eles já tinham passado das fases. Uhum. Então foi isso. Eu não... 2016 e 2017 quase todo, então.
mas foi muito interessante, me auxiliou muito no que a chegar onde eu estou hoje, né? Já estou formado, já sou profissional, já estou atuando numa escola particular aqui do município. Lembrando então, Prof. Ângela, não vai deixar eu mentir, a gente desenvolvia algumas atividades e eu sempre fui muito metido, estimulado pela Prof. Sandra a criar materiais, né? Então, a gente criava bastante material, por mais que a Escola Bom Pastor ela é bem equipada nesse sentido, a gente criava alguns materiais diferenciados. Eu tenho alguma formação com rugby escolar, futebol americano escolar, esse tipo de coisa. Eu criei um material, até acho que eu posso compartilhar algumas imagens aqui para mim falando, acho que posso, né? Deixa eu ver aqui se está permitido. Tá. Fique à vontade. Vamos ver aqui. Cadê? Vamos ver se eu consigo. Tá aparecendo para vocês aí? Sim, está aparecendo. Sim. Então, aqui tem as escadinhas de agilidade ali. A gente montou porque a escola não tinha na época. Eu acredito que devem estar lá ainda. A filha Ângela pode dizer sim ou não, mas devem estar lá. Sim, estão lá. E a gente utilizou muito. Eu cito também que não foi só eu, tá? A gente tinha mais colegas também que nos auxiliavam nesse momento. Esse é o Rugby Tag, que eu utilizava, que é um rugby adaptado para a escola. A Prof. Ângela aceitou a ideia e a gente colocou em prática. E as crianças gostaram. Ele está comigo o material, né? Ficou comigo para mim aplicar em outros. Até usei nos estágios estágio obrigatório, eu usei também ele em outra escola. Gostaram bastante. Eu utilizo ele quando eu posso. As fitas também, acredito que devem estar lá, as fitas de ginástica. Foi uma proposta bem desafiadora por conta dos valores, né, Prof. Ângela? E a escola sempre apoiou, a Prof. Ângela também, a Prof. Fernanda, todos que utilizam esse material. A gente conseguiu criar materiais, acho que fecham uma turma completa, então todo aluno tem o seu. Bem interessante. Até aparecem os arcos também aparecem ali, a gente acabou colorindo eles com fitas, né? Foi uma ideia da Prof. Ângela, mas a gente acabou auxiliando ela. Aí aparecem os arcos. Aí, Prof. Ângela, lembra dessa foto? Nossa, lembro. Muito bom. Uma das coisas que a gente participava na escola que eu achava muito interessante, que é o Dia da Família. Se não me engano, a gente participou 2 anos, eu consegui participar dessa didática. Foi muito legal. Nesse momento, os pais eles jogam futebol de mão dada com os filhos. E tem muitas outras atividades, como podem ver ao fundo ali, mas as famílias adoram e participavam em massa. Assim, muito legal poder auxiliar nesses momentos. E aqui um pouco da Prof. Sandra. Isso é no Bom Pastor mesmo, uma aula de jogos gigantes, né? Que a gente, em outros horários também, a gente participava em várias escolas, Rio Grande do Sul, a gente foi, né, Prof. Sandra? Sim. Escolas aqui de Chapecó, até perdi quantas horas eu tive dessas. Nossa, o Luan, ele ultrapassava as horas, porque para ele dizia que não importava, porque hora para ele já tinha, mas ele queria era vivenciar os espaços diferentes, que eu acho que isso foi o que fez essa formação também, né? E hoje a gente tem muitos desses materiais na escola que eu trabalho ali. Então, muitas dessas ideias, desses materiais a gente utiliza ali muitas vezes. Bem interessante. Todos adoram. É pouca coisa só, gente, só para... Deixa eu fechar aqui. Opa. Como é que eu volto? Aqui. Aí. Então, além disso também, eu vi que o Jefferson falou sobre a escrita. Nossa, eu sempre tive um pouco mais de facilidade para escrever, mas com os portfólios, com os relatórios, a gente melhora muito. E hoje em dia, fazendo o planejamento da escola, eu trabalho com educação infantil, né? Até as turmas de 4 a 5 anos de idade. E a facilidade que eu tenho agora para escrever vem muito disso. Muito das cobranças da Prof. Sandra ali pelos portfólios, dos relatórios também, porque na época a gente não dava tanto valor, né? A gente acha essa parte chata da coisa, né? Mas a gente, se tiver um comprometimento com esse ponto, você vai colher os frutos lá na frente, que é o que está acontecendo comigo agora. Muito. E a confiança também, eu acho que é bom citar,
porque o tempo que eu fiquei no PIBID, a gente convive com as crianças, já tem um ambiente escolar, você cria uma confiança muito maior para os estágios que vieram a seguir, né? E também agora como profissional, a gente não tem mais aquele receio, nossa, como é que eu vou me sair? A gente sabe que a gente tem capacidade daí, né? Tiramos as dúvidas lá na frente. Eu vi que o Jefferson falou que é como se fosse um tira-teima, né? Você vai fazer os estágios, você participa do PIBID, e ali você vê se você realmente segue essa profissão, essa escolha, ou se você não encaixa, né? Então, foi bem importante naquela época. Eu acho que, Luan, se tu me permitir, sim, fique à vontade. É bem interessante, é importante que você fale. O Luan, ele chegou a partir dessas experiências que ele teve, depois ele assumiu, inclusive, trabalhos nessa escola onde ele está agora, que foram com crianças especiais, né? Que ele teve que fez todo um acompanhamento individual. Entende? Então, isso, olha como deu segurança, né? E o Luan, ainda eu quero falar um pouquinho mais, ele é um árbitro de futebol. Ele seria, assim, aquela pessoa que entraria lá para o curso de educação física e a gente jamais iria imaginar que ele tivesse amor pela escola. Né? Como vários pibidianos eu vi acontecer, que entraram só pelo viés do esporte, mas que descobriram na escola um afeto muito grande e que criaram essas raízes. Então, eu acho bem importante, assim, estar pontuando, né? Porque ele é árbitro, né? Ele atua como árbitro de futebol no estado, né? E ele está aí, pode contar. Isso, eu vi as profs falando antes em continuidade de formação, né? Eu já era árbitro antes de iniciar a faculdade, então a gente sempre tem que, as regras vão mudando, a gente tem que estar atualizado. Escolhi outra profissão que a gente tem que continuar estudando também, então é assim, não adianta, a gente continua, tô terminando uma formação agora de educação especial, até a professora Sandra falou que eu atuei com 2 meninos, eu saí do PIBID, eu iniciei os estágios obrigatórios, e ao mesmo tempo eu consegui também iniciar os estágios não obrigatórios, eu fiquei 2 anos na escola que eu tô hoje, os 2 anos que são limite também, como segundo professor de 2 meninos, o primeiro ano que é o Luiz com síndrome de Asperger, e no segundo ano com o Vitor, que tem transtorno opositor. Então a gente desenvolvia atividades com eles específicas, né? E daí acabou o contrato e felizmente eu fui contratado esse ano para exercer a função de professor, docente da educação infantil, que eu não havia trabalhado ainda, somente nos estágios. Então, também é uma coisa que a gente tem que dar valor para os estágios, né? Cada educação fundamental, a infantil, a gente tem que dar muita importância, porque a gente não sabe qual vai ser a nossa área de atuação, né? No futuro. Eu acho que seria isso. Ah, não, tem a Prof. Sandra, quer que eu fale do projeto? Tinha esquecido. Eu não sou de ficar me gavolando, Prof. Sandra. Não, tem que falar. Eu fui premiado esse ano, meu primeiro ano na escola, né? E aí, esse ano atípico, que a gente nunca imaginava. Eu ainda comentava com a nossa colega Júlia, que também se formou e trabalha ali. E também foi pibidiana, viu, Beth? Foi pibidiana também, e a gente entrou junto no mesmo ano ali. Bem legal, bem legal. A gente criou esse projeto, né, de sei lá, trazer alguma coisa diferente para essas crianças do infantil, porque todos estavam meio perdidos no início, a partir de março, né? Ainda imagine as crianças. Então eu criei um super-herói, o Super M, na verdade. Eu não posso divulgar aqui imagens por se tratar de rede, né? Mas no meu Facebook, na divulgação, quem quiser depois olhar ali, tá tudo ali. Eu fui premiado como educador do ano na Rede Marista, que é a rede de colégios da província Centro-Sul, como um projeto inovador. E dentro desse projeto eu criei o Super M, eu entrava nas aulas online com as crianças, eu estimulava eles primeiramente ao cuidado com o Covid, né? Eu criei um livro digital mostrando o que tinha que fazer, lavar as mãos, passar álcool, fazer exercício físico, alimentação saudável, tudo isso a gente estimulava ele e pegou. Assim, eu até não esperava tudo isso e o projeto funcionou e está dando continuidade. Todo evento eu tô lá, as crianças adoram e fiquei muito feliz de receber o prêmio. Assim, foi uma coisa que, nossa, primeiro ano, né?
foi o que eu questionei a coordenadora, né? Eu não ia nem me inscrever no prêmio. Eu disse, não vou me inscrever, né? Porque se não fosse ela ficar em cima de mim ali, não tinha nem feito a inscrição do projeto. Então, desde as ideias criativas vêm lá do PIBID, desde a Prof. Ângela lá, observando, e surgiram. Agradeço a todos vocês, a Prof. Sandra também, a dança. Nossa, Prof. Sandra, como eu trabalho dança com infantil. Porque ainda mais nesse momento agora online. Nossa, é o que atrai elas no momento, né? Fico bem feliz. Bem, então, seria isso. Queria agradecer principalmente a Prof. Ângela, que me aguentou todo esse tempo. Agradecer as dicas, agradecer a oportunidade de estar aí presente na escola. Vocês têm muita parte nesse processo. Prof. Sandra também pelo convite, Prof. Carlinhos, Prof. Elizabeth, muito obrigado. Parabéns, Luan. A gente fica muito feliz aí que você, né, aceitou esse convite aí de vir compartilhar a tua vivência, a tua experiência profissional e de que forma que o PIBID contribuiu na tua formação. E pelo que a gente percebe, contribuiu bastante, né? Porque eu acho que nesse ano que você ficou trabalhando, aí você movimentou direto aí a escola onde você estava, né? Tanto é que teve uma ideia inovadora e foi premiado, né? Então, acho que isso também é legal. E mais feliz ainda, né? Se a Prof. Alzira está na sala ainda, acho que fica bem contente também, no sentido de que você relatou, a Prof. Alzira, a Prof. Thaís, de que você trabalha com a educação infantil, né? E você sendo árbitro, com certeza eles devem te idolatrar, né? Porque o prof apita jogo, né? E você vem trabalhando com eles de forma remota, eles sentem muito mais, né? Percebe-se aqui na nossa cidade, nós temos algumas escolas de educação infantil que retornaram às atividades e mantiveram. Nós tivemos um retorno agora também, mas daí já fechou, foi bem complicado. E as crianças, elas amam estar na escola, e a escola para elas é tudo. Então, eu vejo, assim, a diferença, o teu papel enquanto profissional de educação física na escola, trabalhando com essas crianças, uma diversidade de possibilidades, né? E pelo exemplo que você é para elas, nossa, elas devem te amar, né? Legal, parabéns. No início eu vou te dizer que foi bem complicado, né? Por ser figura masculina. Isso que eu ia dizer, que esse é o diferencial, que isso é muito bom. Mas no início eles tiveram alguns, né? Algumas crianças, mas foi mais desafiador. Agora... Porque geralmente na educação infantil é rodeado de mulheres, né? E na presença masculina não tem, mas é muito importante para as crianças ter a presença masculina lá e não só a feminina. Então, esse é um diferencial que talvez a gente precisasse desenvolver mais nos nossos acadêmicos homens, né? No trabalho com a educação infantil. Sem receio, porque não tem dificuldade nenhuma. E sem diferenças de gêneros nesse sentido, né? Isso. Então... Outra coisa que eu acho importante falar, só, Elizabeth, que acho que a Alzira ia gostar também de ouvir, que no currículo da escola a gente participa, tá? Não todos os professores, mas, por exemplo, a Júlia, que é a minha colega, ela está numa reunião, toda semana tem reunião para orientar e dar diretriz para o plano anual que a gente trabalha aqui, né? E para organizar esse plano anual da escola. Mas um participa da reunião e a gente conversa entre nós da escola para propostas daí, para esse plano anual. Bem bacana mesmo. Parabéns, Luan, obrigada pela participação. Obrigado a vocês. E, Prof. Sandra, nós temos a Kelly em São Miguel do Oeste. Isso mesmo, Beth. A Kelly Bender, ela já é formada, né? E hoje, atualmente, ela atua na escola e também ela está fazendo mestrado. Eu não acompanhei ela diretamente na época em que ela foi pibidiana, porque era outra coordenadora no momento, né? Mas eu posso falar da Kelly um pouquinho, enquanto minha orientanda de TCC, enquanto nossa acadêmica. E a Kelly sempre foi uma profissional, eu posso chamar assim, porque ela já é formada, né? Uma
profissional de educação física muito dedicada à nossa profissão, o que nos orgulha muito, visto que ela já está lá na escola, né, trabalhando também com a educação infantil. O tema dela de mestrado é a BNCC, né, então ela está aí no mundo da educação, e vejo que ela tem muito aí na fala dela a contribuir. Então, a Kelly, pelo aceite, né, quando eu convidei, ela foi muito prontamente aberta e disse, não, prof, eu vou lá falar sobre as minhas experiências. Então, muito obrigada, Kelly, e também parabenizo a todos aí que vivenciam o PIBID e já vivenciaram, tá bom? Então, boa tarde a todos, vocês me ouvem bem? Sim, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a prof. Sandra, né, pelo convite, e é muito bom estar aqui compartilhando as minhas experiências com vocês. Então, eu me formei esse ano na UNOESC de São Miguel do Oeste, eu me formei em fevereiro, na licenciatura. Então, durante toda a minha graduação, eu tive o privilégio de estar inserida no contexto escolar. Então, eu moro em Mondaí, dá uns 65 quilômetros de São Miguel. Então, eu trabalhava na minha cidade como estagiária e como profissional habilitada. E quando surgiu a oportunidade do PIBID, eu aceitei, né? E foi muito bom, porque eu pude sair da minha realidade, da minha cidade, né? Como eu só convivia aqui, com os professores daqui, com a realidade escolar daqui, ir para São Miguel, conhecer uma cidade diferente, professores diferentes, então agregou muito para mim, né? Até porque eu trabalhei numa escola de ensino fundamental e educação infantil. Era a escola Aurélio Pedro Vicari. Então era uma escola mais de bairro, então era uma realidade totalmente diferente da que eu vivia aqui na minha escola. Então foi muito bom. E lá naquela escola tinha vários pibidianos, né? Então eles também me ajudaram muito, eles eram meus veteranos, então eu aprendi muito com eles. O meu supervisor era o professor Igor Mercaus, um baita professor, tenho contato com ele até hoje. Então as atividades que a gente realizava na escola elas eram bem diversificadas. Como o colega acabou de comentar, nós também construímos bastante materiais e para deixar na escola, né, com materiais recicláveis, né. Então a gente construía e deixava lá na escola. Então os pibidianos contribuíram muito para aquela escola. Deixa eu ver mais o que. E o nosso professor, ele cobrava muito de nós, o que era muito bom, né? Ele cobrava na questão da escrita, na questão dos portfólios. Então, a gente sempre tinha que ter tudo em dia, né? Mas era uma cobrança positiva, né? Então, isso ajudou a nós também a regrar, né? E ser bons profissionais. Eu lembro bem que a gente cuidava, a escola tinha o recreio supervisionado. Então, nós cuidávamos do recreio. Então, esse era um momento particular que eu mais gostava. Porque a gente vivia lá no recreio a muvuca que é a escola, né? Então, a gente tinha o contato direto com todos os alunos. Então, a gente batia corda, fazia brincadeiras cantadas, apartava as brigas, porque é isso que acontece na escola, né? Então, a gente tinha esse contato, essa vivência na prática, né? Não só das aulas, mas do contexto escolar. Outra atividade que eu me recordo foi um planejamento que teve lá na escola, onde os professores reelaboraram o PPP da escola. Então, nós, os pibidianos, nós não falamos nada, né? Nós sentamos num canto e escutamos, mas foi muito bom para nós entender, né, o documento norteador da escola, e escutar, né, os professores discutindo. Então, isso soou muito para mim. Então, eu saí da graduação já entendendo, né, sobre o PPP. Então, quando eu saí né, quando eu fui para a escola que eu trabalho agora, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o PPP, né, e comparar, né, com aquele daquela escola, como é o meu, adaptado ao contexto da minha realidade, que é a escola que eu trabalho. Então, atualmente, eu sou estudante do mestrado, eu curso mestrado em educação pela URI, de Frederico. Eu sou da linha das políticas públicas, né? Então, com esse convívio que eu tive com as escolas, eu tive muitos questionamentos, né? Então, a partir disso, eu estou estudando a base na educação infantil. Como as profs antes falaram, né, não tem uma identificação de educação física, né? Então, eu vou estudar até que ponto a base dá um suporte para nós profissionais de educação física, realizar um planejamento de qualidade que vai desenvolver todas as qualidades do aluno, né? Que se cumpre, né? Tudo isso. Então, seria nessa linha. E o PIBID contribuiu muito para mim conseguir isso, porque na minha entrevista do mestrado, a primeira pergunta foi sobre a minha experiência no PIBID.
Então, o pessoal lá da universidade, a primeira coisa que eles pediram para mim foi sobre o PIBID. Então, atualmente eu sou bolsista, então eu tenho certeza que o PIBID contribuiu para isso, porque eu pude colocar lá no meu currículo que eu tenho esse diferencial, né? Eu participei do PIBID, então eu pude, durante a minha graduação, casar a teoria com a prática, né? Então, eles falaram disso, né? Que eu tinha um diferencial, e eu tenho certeza que quem participa sai com esse diferencial, quem já está formado, quem está na graduação, tem esse diferencial do PIBID, né? Que a gente tem essa condição de associar a teoria lá da aula, da faculdade, com a prática lá da escola. Então, para mim foi muito bom, assim, alargou os meus horizontes enquanto professora, enquanto pessoa. Então, eu sou muito grata ao PIBID, e todos os meus colegas, né, aprendi muito com eles, e o meu supervisor. Seria mais ou menos isso, as minhas colocações para o grupo. Que legal, Kelly. Quando você relata que, né, toda a tua trajetória no PIBID com certeza contribuiu no processo de seleção teu para o mestrado, né? Pois, né, a questão, né, da própria inserção no programa, as produções científicas que você colocou no teu currículo, com certeza, né, e também agora no desenvolvimento, assim, dá para ver na tua fala, assim, que né, você tem a afluência, né, não que os outros bolsistas não tenham, logicamente, né, todos têm a questão do exercício da fala, mesmo porque, né, nós como professores, ainda mais educação física, né, a gente tem essa questão aí do domínio, né, mas também a inserção no programa com certeza te auxilia, né, no desenvolvimento das atividades acadêmicas, e que legal que você vai ver, né, a questão da educação infantil com a educação física, né, vai tá nessa linha aí das políticas públicas e estudando a base. Que legal, bem bacana isso aí, né, então a nossa área, ela se fortalece, com certeza ela se fortalecerá, né, porque você vai publicar nessa área, né? Com certeza, dentro do teu tempo de inserção no programa, as publicações você vai focar nessa área e com certeza a educação física vai ganhar com isso, né? Parabéns, né? A gente fica também feliz que você aceitou o convite para vir conversar um pouquinho aqui conosco, né? Com os bolsistas, com os acadêmicos, com os professores. Desejamos sucesso para você. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com você. Imagina, um abraço, sucesso. E agora, então, nós temos dois bolsistas, né, dois ex-pibidianos aqui de Joaçaba, que é a Rosana Carolina e o Diego Pérez. Ambos estudaram aqui na UNOESC Campus de Joaçaba e atuaram, né, na época nós tínhamos 4 escolas, depois, né, a gente foi reduzindo, e a Rosana Carolina, eu acho que iniciou numa escola, depois terminou em outra, e a Rosana Carolina se formou, e hoje ela não está mais em Joaçaba, ela está em Chapecó, por conta, né, de concurso e possibilidades profissionais. A Rosana está trabalhando em Chapecó, e o Diego, ele trabalha aqui conosco, trabalha, né, em algumas atividades relacionadas ao bacharelado, mas também trabalha com a educação física infantil, mais ou menos na mesma perspectiva do Luan, né, que um profissional do sexo masculino, trabalhando com a educação infantil, e o Diego tem mais ou menos essa característica, né? Inclusive, né, nesse momento de pandemia, a gente se intensificou e se reinventou muito, né? E o que nos aproxima, ou nos aproximou, está nos aproximando, a questão das redes sociais. E o Diego colocava nas redes sociais a forma como ele estava trabalhando com as crianças, né? E algumas crianças, os pais de algumas crianças colocaram nas redes sociais as aulas de educação física que eles tinham, né?
e o professor Diego era o profissional de educação física que estava lá, né? Então, dentre tantos bolsistas que marcaram as suas trajetórias nas escolas e junto ao programa, ficava um tanto quanto difícil a gente, né, eu tenho certeza que para a professora Sandra e para as duas, professora Sandra e o professor Carlinhos, né, a gente escolher, olha, quem que nós vamos chamar lá para ir no seminário regional lá do PIBID, né, porque tivemos muitos bolsistas que hoje estão muito bem colocados no mercado de trabalho, fazem a diferença nas escolas, fazem a diferença na educação física, como muito bem a prof. Thaís mencionou no início, né, da sua fala, que nós temos, e a prof. Alzira, né, nós temos muitos profissionais de educação física, temos muitos professores, mas também temos muitos professores que fazem excelentes trabalhos nas escolas de educação básica e, com certeza, o PIBID, ele ajudou muito, né? Ele deu uma base muito boa para que isso acontecesse. E de tantos, né, bolsistas que a gente teve, eu fiz essa opção de convidar a Rosana Carolina e o Diego, né? Então, gostaria de agradecer a participação de vocês nesse encontro hoje. E convido, então, para vocês dois, né, abrirem as câmeras. Eu não sei como que vocês querem combinar, quem fala antes, se o Diego ou a Rosana Carolina. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde a todos, então. Vocês me ouvem bem? Sim. Queria falar que é um prazer enorme estar nessa tarde com vocês e falar que estou muito feliz de estar aqui representando meus colegas também, porque éramos um grupo muito unido na época do PIBID, então me sinto feliz e por representá-los também. Me chamo então Rosana Carolina, eu me formei no final de 2016, terminei a graduação, me formei no início de 2017. Atuei em Erval do Oeste, numa escola estadual, logo depois da minha formatura. Já ingressei na escola estadual. Trabalhei 1 ano e meio, e depois houve a possibilidade do concurso em Chapecó, onde fiquei bem classificada, e cá estou trabalhando num CEIM, que é o Centro de Educação Infantil. Muitos desafios, porque até então eu tinha trabalhado com o fundamental anos iniciais e finais. Mas está sendo maravilhosa a experiência de trabalhar na educação infantil. O ano passado eu optei pelo pré, esse ano me desafiei, peguei o berçário. Então foi um desafio em dose dupla, porque nesse ano tão atípico as aulas estão acontecendo remotamente. Então se viram nos 30 para aprender a atenção das crianças, tivemos que nos reinventar toda a aula. Foi uma construção conjunta, todos os professores, muita ajuda uns dos outros, e para que o sucesso das aulas pudesse ocorrer, né? Quero agradecer também, antes que eu esqueça, a prof. Jaque, maravilhosa, a professora Elizabeth também, porque se a gente chega onde chega é porque tem pessoas por trás também nos ajudando, nos dando suporte. Então, eu me sinto muito orgulhosa pelo meu percurso formativo. Participei de muitas experiências, meu Deus, inúmeras. Foi, assim, um tempo maravilhoso. Eu sempre queria participar de tudo. A prof. Beth, às vezes, me puxava a orelha, eu queria participar de tudo. Mas eu realmente gosto muito de estar sempre inserida. E faz toda a diferença, né? O PIBID, sem palavras, realmente, para falar o que ele representa para mim, e eu tenho certeza que os meus colegas também, porque a fala deles é a minha também. A universidade faz um embasamento teórico, mas lá na escola é que a gente consegue vivenciar as situações do dia a dia, a rotina da escola, do âmbito escolar no geral. Não digo só das aulas, vai lá dar uma aula e tchau. É todo um contexto, a gente participava de reuniões, de conselho de classe, projetos, meu Deus do céu, então a gente vai desenvolvendo a eloquência também, o falar, o expressar. Então, eu não tenho palavras para falar o que o PIBID contribuiu no meu percurso formativo. É
não tenho palavras mesmo. Eu trouxe para o Prof. algumas imagens, eu tinha muitas e muitas fotos, mas eu tentei enxugar um pouquinho a minha apresentação só para compartilhar com vocês algumas das atividades que a gente elaborava, com o apoio da professora Jaque. No início, eu comecei em uma escola, depois, como a Prof. Beth comentou, eu terminei em outra, mas foi muito legal no sentido de ver o que uma escola fazia, contribuir, pegar experiências, levar para outra. Prof. Jaque, maravilhosa também, nos ajudou muito na época, e ela vai estar ali nas fotos. Prof. Beth, será que eu posso compartilhar? Sim, tu consegue compartilhar? Você tem que compartilhar a tela toda, tá? Ok, vou tentar aqui, que essa plataforma é nova para mim também. Deixa eu ver. Compartilha aplicativo ou tela. Deve abrir uma janelinha. A tela inteira? Tela inteira. Daí você projeta o PowerPoint, fica melhor. Nós estamos vendo ele já, Consegue tá? ver? Sim. Ok, deixa eu só arrumar aqui. Daí você coloca em modo de apresentação e embaixo tem aquela barra ali, coloca ocultar. Ok. Então, agora você vai mudando os slides conforme você está no PowerPoint aí, que nós estamos te vendo e estamos te ouvindo. Ok, então. Eu separei algumas fotos e intitulei Vivências de um PIBidiano. Então, algumas atividades desenvolvidas lá no CERT, onde a professora Jaque nos orientava, tem foto ali também com os demais bolsistas colegas. Aqui a gente fez a experiência maravilhosa do xadrez, foi muito bom. No meu primeiro ano pós-formada no estado, eu apliquei o xadrez. Inclusive, a pintura no chão da escola permanece lá, tenho certeza que serei lembrada nessa escola pela pintura, ficou maravilhosa. Desenvolvendo a lateralidade, várias atividades foram desenvolvidas, eu coloquei uma foto aqui para poder representar. Os esportes complementares, a fala das professoras anteriormente me remetiam muito às minhas experiências, porque eu ficava aqui balançando a cabeça e concordando, e passava um filme na cabeça, porque como a gente tenta, como é usado o termo agora em Chapecó, o desemparedar, né? Mostrar novas possibilidades, oportunizar novas vivências para as crianças, para os alunos. Então, a gente se dedicava bastante para eles terem essas oportunidades. Materiais pedagógicos diversos, meus colegas bolsistas ali também lá no CERT, onde a professora Jaque era nossa mentora. Aqui, ginástica escolar, estafetas das valências físicas, gincana escolar. Nossa, gincana escolar maravilhosa, meu Deus, como era bom ver a felicidade das crianças. Aqui foi numa outra escola onde eu iniciei no programa. Quando o programa saiu, lá na época, se eu não me engano, foi 2014, eu já iniciei e só finalizei quando me formei. Então, iniciei nessa escola, lá trabalhamos com o projeto Resgate de Valores, pudemos trabalhar trilha, jogo da velha, xadrez humano, dominó, muitas outras atividades. E agora eu falo um pouquinho das outras vivências. Reuniões de trabalho maravilhosas, a gente discutia, no bom sentido, muitas experiências, tentava melhorar o que já era bom, e sempre um ajudando o outro. Então, foram épocas maravilhosas de PIBID, de reuniões, oficinas. Aqui a prof. Graciele Fim, maravilhosa também, todas, meu Deus, se eu for falar aqui de cada uma delas, eu fico até amanhã. Muitas oficinas, aqui eu coloquei algumas, mas foram várias, bem diversificadas. Os seminários, esses foram em Joaçaba, mas tiveram em Chapecó também. Inclusive, numa oportunidade, eu encontrei a professora Sandra, não sei se ela lembra de mim, e até foi no dia da nossa escolha do concurso em Chapecó, e comentei sobre o PIBID, da experiência, foi bem bacana reencontrá-la. O TCC, o meu TCC foi voltado ao PIBID, então, nossa, foi muito legal a questão do PIBID para fazer esse embasamento para o TCC. Prof. Marli, maravilhosa, meu Deus do céu. Os banners, a apresentação de banners nos seminários, publicações de resumo no CIEP.
muitas experiências, meu Deus. E aqui eu coloquei trabalhos meus e dos meus colegas, 2 artigos que foram publicados na revista EF Report, o resgate de valores e brincadeiras, jogos desenvolvidos pelo PIBID de Educação Física, e os jogos tradicionais, o resgate de valores e brincadeiras, projetos desenvolvidos pelo PIBID de Educação Física. E também alguns relatos de experiências que estão nos periódicos da UNOEST, a educação física e a interdisciplinaridade, perspectivas de aprendizagem, o PIBID e a efetivação da aprendizagem na formação inicial do acadêmico. E aqui uma foto que é o sonho de todo acadêmico, se não da maioria, né? É um dia muito especial, passa um filme na cabeça, porque a gente passa muita coisa para chegar nesse dia, é uma conquista, não tenho palavras para falar o que eu senti nesse dia. Até coloquei uma frase que ela vem muito a calhar nesse momento, que é o sucesso é a soma dos pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, tudo vale a pena, tudo que a gente faz agora, com certeza a gente colhe os frutos no futuro. E espero que as nossas falas possam inspirar muitos acadêmicos, porque o PIBID realmente ele transforma as nossas vidas, te dá segurança, te dá embasamento, você chega na sala de aula preparado. Claro que o que você precisa estudar depois também vem muito à tona. Você não para de estudar quando você se forma, você começa a estudar depois, eu sempre digo isso, né? O processo formativo não se encerra com a formatura ou ao findar a graduação. Pelo contrário, é ali que você começa a estudar, eu sempre digo assim. E nesse ano tão atípico, deixa eu tentar sair da tela aqui, nesse ano tão atípico, eu consegui finalizar, prof. Elizabeth, a apresentação? Será que finalizou? Deixa eu ver aqui. Ok. Nesse ano tão atípico, nós tivemos, de certo modo, lá no início, em março, quando começou tudo isso, um pouquinho mais de tempo, e depois a gente teve mais demanda e muitas formações e cursos para saber lidar com as ferramentas virtuais e como que ia ocorrer as aulas. Tive tempo para fazer esse ano mais uma pós, fiz 13 cursos, um inclusive da BNCC, e a gente não pode parar de estudar, né? A formação continuada, que antes me fugiu a palavra, a gente precisa sempre continuar estudando, e eu gosto muito, então, sempre que eu posso, eu estou envolvida em tudo, não mudei, ainda estou assim, Prof. Beth, eu lembro muito de você. E eu não tenho palavras, sempre falo muito da minha formação, do meu percurso, que eu tive pessoas maravilhosas, eu me emociono, porque realmente foi uma época maravilhosa. Eu conquistei o que eu conquistei graças a essas pessoas que eu tive ao meu lado me apoiando, a tudo que eu vivenciei com as profs maravilhosas. Prof. Beth, Prof. Barli, Prof. Jaque, minha eterna gratidão para vocês. Que legal, Rosana. Legal, a gente fica feliz, né, em ver você falando, relatando, né, se emocionando, né, e certamente, né, para todos os, não só para você, né, mas para todos que estão aqui na sala, a gente sabe que o sucesso, na verdade, ele é resultado do teu esforço, né, quando você se dedica, você estuda, você é comprometido, o sucesso ele vem lá na frente, né? Então a gente fica bem feliz, né? Eu acompanho você nas redes sociais, aí vejo que você está sempre envolvida, assim, a gente fica feliz e desejo sempre muito sucesso para você, Rosana. Agradeço imensamente por você ter aceitado esse convite, tá? E fique bem. Obrigada, Prof. Eu que fico feliz e agradeço a oportunidade. Espero ter motivado muito os acadêmicos, os colegas, porque realmente o PIBID, ele nos transforma. Ele nos transforma, e eu digo isso, assim, com a boca cheia, muito orgulhosa, sabe? Então, gratidão a todos vocês, e espero, em breve, reencontrar vocês, dar um abraço, porque sim, é muito diferente, né? Eu agora em Chapecó também me afastei um pouquinho, mas oportunidades de trabalho surgiram, mas o carinho vai estar sempre aqui. Isso aí.
Obrigada. Beijo. Beijo. Diego. O Diego, então, também é egresso do campus de Joaçaba, né, Diego? Tudo bem? O que é esses coloridos aí atrás de você aí? Essas fitinhas coloridas ali? É umas fitinhas aqui de santinho, umas coisinhas aqui. Ah, sim. Então, o Diego, então, também foi nosso egresso, trabalhou no PIBID, teve um crescimento, um amadurecimento enquanto acadêmico e depois profissional muito grande. A trajetória do Diego, ela foi, assim, pautada num crescimento enquanto acadêmico, enquanto pessoa, no momento em que ele estava no curso, né? E eu tenho certeza que isso aí contribuiu. Chegou um momento no curso que o Diego deu um clique, assim, ó, deu um clique e eu acho que caiu a ficha que ele estava no ensino superior. Tipo assim, agora eu tenho que estudar. E o Diego correu atrás, assim, ele impulsionou de uma forma tão grande que acho que isso reflete o que você é no mercado de trabalho hoje, né, Diego? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da tua experiência aí na educação infantil e o que o PIBID contribuiu na tua formação. Então, obrigado pelas palavras. Você sabe muito bem tudo que eu passei, todo o processo que eu vivenciei dentro da formação acadêmica. Boa tarde a todos. Acompanhei aí a fala de muitos acadêmicos e eu me vi, todo mundo falou quase basicamente a mesma coisa, né? O PIBID para mim, foi uma pós-graduação dentro da vida acadêmica. Eu falo que o PIBID mudou a minha concepção e a minha maneira de pensar sobre a educação física. Por quê? Eu iniciei no PIBID, eu iniciei na faculdade em 2015. Em 2015, eu, como todo acadêmico que entra aqui na educação física, muitas vezes nós vamos sem nenhuma pretensão. Vai ser aquela pretensão assim, vou lá, primeira fase, você vai naquela curtição, naquele oba-oba. Eu fui assim. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, né? Mas em outubro de 2015, eu me inscrevi no programa PIBID, porque eu me inscrevi porque eu precisava da bolsa. Eu precisava da bolsa, eu precisava porque eu não tinha condição. E desde o momento que eu falei, eu quero trabalhar com educação física, eu vou trabalhar desde o meu primeiro ano de faculdade. Então, me inscrevi no programa PIBID. Eu trabalhei primeiramente em outubro de 2015 na antiga escola Oscar Rodrigues da Nova, com a Prof. Josi, que é uma das professoras hoje da UNOESC, né, no curso de Educação Física. Então, foi uma experiência muito bacana, porque nós não tínhamos material para trabalhar. Era uma escola onde você tinha que pegar litros de Coca-Cola, de refrigerante, para fazer cones, né? Então, a gente pegava os litros e fazia os cones para os alunos fazer zigue-zague, para fazer atividades com bola. Então, foi uma experiência muito bacana. E em 2016, o programa deu algumas reviravoltas, então eu fui para a Luzerna, na Escola São Francisco. E foi lá com o professor Beto, o professor Everton, com o vários profissionais que me auxiliaram, que me ajudaram. E juntamente com você, Prof. Beth, o PIBID me trouxe a realidade. O que você quer para a tua vida? Aonde você quer, vai estar daqui 10 anos, 5 anos? E eu, como todo jovem, como todo aprendiz, escutava muito, né? Escutava muito
E no programa PIBID, eu aprendi que você, quando você está em uma escola, você não pode estar por obrigação. Você tem que estar por amor. Você tem que, porque se você não fazer o que você gosta, se você não está lá fazendo o que você gosta, infelizmente é o momento de você parar. Então, se você não está feliz, se você não está fazendo isso por amor, você tem que repensar. E a escola você tem que dedicar ao máximo o seu tempo, o seu amor, a sua dedicação nas aulas. E eu via que os profissionais que lá estavam, eles dedicavam o seu tempo e o seu amor à escola, à educação física. E eu falei, eu não posso ser diferente. Eu não posso estar aqui por obrigação. Então, aí eu caí na real e vi que eu devia dar mais, devia contribuir mais. E, paralelo a isso, eu entrei na escola Girassol, que é uma escola particular, em 2015. Entrei em 2015 como auxiliar de futsal. Mas auxiliar, você estava ali e acompanhando o que o professor fazia. Mas em 2016, eu fui convidado a assumir 40 horas nessa escola. Porque eles viram que eu tinha mudado, que eu tinha capacidade e viram o meu trabalho. Porque o que acontecia? Eu chegava do PIBID e via, poxa, que atividade legal que o professor fez hoje. Será que eu poderia passar para os alunos lá da escola? Daí, dentro do planejamento, que tudo é maneira de se planejar, né? Tudo é planejado. E na educação física você copia muita coisa. Só que a diferença de você copiar e de você planejar, então, tinha atividades atividades fantásticas que nós fazíamos no PIBID, só que às vezes eu não poderia fazer numa outra escola. Mas adaptando e fazendo e vivendo o dia a dia, o cotidiano da escola, eu vi que eu poderia realizar, talvez não no início do ano, mas sim em outro momento, né? Mas sim em outro momento. E eu pude realizar e fiz essas atividades com muito amor, com muita paixão, os alunos adoraram e por isso eles me contrataram 40 horas na escola. E aí eu tive que sair do programa PIBID. Eu tive que sair do programa PIBID porque eu já tinha assumido, eu já estava quase nos 2 anos, ali fechando os 2 anos, eu tive que sair porque eu estava entrando na escola há 40 horas. Então eu peguei 40 horas na escola, muito ao PIBID, tá? Muito ao PIBID. E faz 5 anos que eu estou na escola Girassol, 4 anos como professor de educação física de todas as turmas do colégio. E, paralelo a isso, ao PIBID, dentro da minha vida acadêmica, eu entrei também em outro programa que vocês possibilitam a nossa inscrição quanto acadêmico, que é o PROESD. Não sei se existe ainda, prof. Que na época que eu fiz o PROESD, nós estávamos discutindo a BNCC, que era um assunto de antes, é um assunto que passou antes. Nós estávamos discutindo a BNCC. Sabe tudo de BNCC você, então? Sabe tudo, tá afinado. Eu tenho um curso do PROESD de 200 horas. Sim, é isso aí. Então, nós ia todos os sábados. Nós ia todos os sábados lá fazer o curso sobre BNCC. Eu estudei sobre matemática da BNCC, sobre português, sobre todas as áreas da BNCC. Então, eu pude, nessa vida acadêmica, incluindo PIBID, PROESD, vivenciar tudo. E o que mais me chamou a atenção foi o meu processo. Porque no começo, a professora Beth falava em planejamento, a professora Marli falava em planejamento. E você lá no PIBID, vou confesso, não tenho vergonha nenhuma de falar. Na primeira fase do PIBID, eu falava, poxa, por que eu vou fazer isso? Se eu trabalhei lá, por que eu vou estar fazendo isso? Relatório? Para que fazer relatório?
E aí, no primeiro ano que eu estava na escola, que me contrataram, pediram para mim fazer um planejamento. Daí eu tive que buscar lá das minhas aulas com a Prof. Beth, com a Prof. Marli, nas nossas reuniões de PIBID, de como planejar, de como fazer. Então, isso foi muito gratificante. E eu sou muito grato mesmo ao UNOESC e a professores como a professora Elizabeth, professora Marli, foram professoras que mudaram a minha vida profissional, porque eu aprendi, eu vi nelas o amor que elas têm com a educação física. Porque eu falo, você trabalhar com educação física, você tem que ter amor à profissão. E você trabalhar com educação física escolar, você tem que ser, pode multiplicar esse amor, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil. Você vivenciar uma educação física numa escola com vários percalços, com vários pontos negativos também, né? Vamos dizer assim, porque nossa área tem muitos pontos positivos, mas também tem negativos. Tem muitos desafios, né, Diego? Nós temos muitos desafios, né? E sempre vamos ter. E Sim. Acho que é esses desafios que nos movem. Sim, exatamente. É esses desafios que nos faz não deixar nós cairmos na rotina. Uhum. E o Proesi foi uma pós-graduação para mim. Porque ele me ensinou muito como planejar, como você poder lidar com uma turma. Porque o que acontece no Proesi? Às vezes o professor regente é chamado na direção, você vai ter que estar ali com a turma. Então, às vezes o professor regente volta e se você não estiver ali preparado para ter um controle da turma, a turma está virada do avesso. Então, é isso que acontece. Então, no PIBID, você é preparado para o mercado de trabalho. Eu sempre digo, o PIBID me preparou e me pós-graduou para poder dar aula de educação física nas escolas. E eu acho que esse é o grande bacana do PIBID, porque além de você poder ter uma bolsa de estudo, porque sabemos quão é difícil você fazer um ensino superior, e eu falo por mim, porque eu saí pegando ônibus como muita gente pega, mas às vezes chegava no final do semestre, eu ia lá conversar com a Prof. Beth, lembra, Prof? Pedindo, Prof, como que eu vou fazer? Olha, não tenho condição. Daí você me falava, Diego, ó, nós temos essas ofertas aqui, ó, de ProES, de PIBID, e eu ia sempre lá conversando com a Gláucia, com a Prof. Beth. Me inscrevi, ó, acho que agora vai dar. Então, essa que me diz assim, olho para trás hoje na minha curta, são 5 anos de escola, mas já faz 2 anos de formado, né? Eu olho para trás e vejo que eu estou no caminho. Hoje não conquistei nada ainda, mas eu acho que estou perto de ter sei que meu futuro é muito promissor, tenho muita vontade de fazer pelas pessoas, trabalhar com pessoas me contagia. Eu digo que eu não me vejo em outra área a não ser estar trabalhando com pessoas. Hoje eu trabalho também com bacharelado, mas a minha grande paixão é a educação física em si. A educação física nos possibilita trabalhar com várias frentes. E você tem que estar preparado, porque no momento que você menos esperar, a oportunidade vai chegar. E essa oportunidade chegou e eu estava preparado muito por causa do PIBID e muito por causa da Prof. Beth, Prof. Marli, que foram as pessoas que falaram, Diego, ou você vai, ou, por favor, saia do curso, vai fazer outra coisa. Então, eu às vezes estava perdendo tempo, mas eu vi que o que eu queria para minha vida era trabalhar com educação física. E eu sei que os seus relatos, as nossas conversas, você sempre falava que eu tinha um potencial, só que ainda não estava dentro da educação física. Depois que eu consegui cair na real,
ver o que eu queria para minha vida. Eu pude estar nesse caminho hoje que estou percorrendo, 5 anos na Escola Girassol, hoje trabalhando com alguns alunos do personal, trabalhando com exercício físico, trabalhando com exercício físico infantil. Sabemos que esse desafio que teremos para o ano que vem, acadêmicos que estão aí, desafios enormes, crianças obesas, crianças sedentárias, nós teremos muitos problemas para solucionar com o exercício físico, com atividade física, e essa atividade física começa na escola, nas aulas de educação física. Obrigado, Prof. Beth. Obrigada a você, Diego, por você ter aceito o convite e vir compartilhar conosco aí a tua trajetória, né, falar com mais detalhes aí como que foi o clique, né, e com certeza a pandemia, ela abre um leque muito grande para o profissional de educação física. No âmbito da escola, principalmente, pois eu vejo, assim, eu acredito, né, e penso, a própria Kelly, que vai estudar as políticas públicas aí no mestrado, né, que ela relatou anteriormente, eu acredito que o governo federal e os governos municipais, a prof. Sandra, aí, que trabalha aí no município de Chapecó, com certeza implementarão aí nos próximos 3 ou 4 anos aí programas de incentivo à formação docente ou programas para diminuir a defasagem de aprendizagem das crianças, né, de uma forma geral, aí, não só na educação física, né, mas de todas as áreas aí. Esse ano que a pandemia, um ano e meio aí que a pandemia, né, dificultou a aprendizagem das crianças, terão programas governamentais, né? Então, quem está na área da licenciatura vai ter uma oportunidade de formação continuada, vai ter um incremento aí. Prof, se me permite, falando dessa parte, voltamos faz 5 semanas com as aulas presenciais, né? E você vê o quão importante a educação física. Sim. Porque eu vou dar alguns relatos dos meus alunos com dificuldade de caminhar, alunos obesos, que eram saudáveis, estão obesos, alunos com início de ajudar ainda mais essas crianças, porque a educação física é fundamental nas aulas, na escola, fundamental, todo mundo sabe, só que o próximo ano será ainda mais de extrema importância, porque eu acredito que se eles não valorizarem ainda mais a educação física agora, nunca mais valorizam, porque agora nós vamos ter um papel ainda mais importante na sociedade. Já Sim. estamos tendo, Sim. mas o próximo ano, com a volta das aulas integral em todos Sim. os âmbitos, tanto particular, público, então ainda vai ter um papel ainda maior. Então, independente da área de atuação do profissional, né, se é a licenciatura ou o bacharelado, na licenciatura, por esse aspecto, né, por ser um componente, trabalhar de forma multidisciplinar, e essa questão aí de valorização do professor, eu acredito que deva ter muitos programas, né, nos próximos anos, e no âmbito do bacharel, porque a maioria, na verdade, dos acadêmicos que se formam na licenciatura, eles acabam procurando a segunda formação, enfim, né? É característica da nossa profissão estarmos trabalhando o tempo todo, né? Mas vai abrir muitas possibilidades nessa situação, assim, da manutenção do estilo de vida ativo, né, por conta do aumento da imunidade. Não sabemos se essa vai ser a última pandemia que a nossa geração vai pegar, né,
pode ser que surjam outras. Com certeza nós temos a pandemia da obesidade, nós já tínhamos problemas com relação, o Brasil já tinha problemas com relação à obesidade antes da pandemia, a obesidade infantil antes da pandemia. Imagine agora, depois e durante, né? Então, você já está dando um relato dos teus alunos, imagine isso no âmbito nacional e no âmbito mundial. E outra questão também é a pandemia invisível, né? A questão do estresse, da angústia, da ansiedade. Eu tenho certeza que as crianças... Você não voltou com 100% das crianças, né? Não, nós voltamos com 6 alunos por turma. Mas assim, ó, com certeza essas crianças amaram voltar para a escola, né? Amaram, sim, com certeza. Amaram. Então, porque na verdade são 2 aspectos, né? É o aspecto do pertencimento, né, do pertencimento e dos relacionamentos, né, dos relacionamentos, da afetividade, enfim, né, mas temos sim, a nossa profissão, ela vai ter, ela tem, né, a pandemia é o ponto de corte, nós temos perspectivas de projeção para a nossa área, então as oportunidades, elas vão surgir em muitas, e você precisa estar preparado para elas. De que forma? Estudando. Estudando. Mas eu não sei fazer isso de forma online. Te vira, cara. Te vira. Ninguém sabia fazer de forma online, né? Ninguém sabia. Verdade. Ninguém gostava. Todo mundo era contra. A partir de março, nós somos obrigados. Ou você faz, ou você vai ficar sem emprego. Né? E o que a gente fez? A gente foi lá e fez. Começamos a fazer meio errado no começo, né? Mas a gente foi e hoje a gente está se virando, né? Só que o presencial é melhor, né? É melhor. Pessoal, então, eu gostaria de agradecer, Diego, pela tua participação, agradecer a Rosana Carolina, agradecer a Kelly, ao Luan, ao Geberson pela participação, por vocês terem aceito o nosso convite para vir conversar conosco, compartilhar suas experiências, de que forma que o PIBID contribuiu na formação de vocês. Gostaria de agradecer aos professores supervisores da Educação Física, a Prof. Jaque, a Prof. Ângela, e aos demais professores também que estão presentes aqui na sala. Gostaria de agradecer ao professor Carlinhos, à professora Sandra Rogéria, à professora Sandra Faquineto, que junto comigo, né, coordenamos os núcleos. A professora Sandra está dando um auxílio no núcleo de Chapecó, né, mas o professor Carlinhos, a professora Sandra Faquineto e eu, nós coordenamos os núcleos da Educação Física do PIBID. Agradecer a professora Camila, que é a coordenadora institucional, que esteve conosco também, prestigiando o evento, e agradecer a professora Thaís e a professora Alzira, que realizaram a primeira parte, né, desse seminário, que foi falar sobre a questão da BNCC, né, os seus marcos teóricos, e a essência da BNCC, né, especificamente com relação à educação física, os seus desafios, as possibilidades, né. Dizer que, né, apesar de ser um sábado à tarde, foi um momento assim, muito rico, que em 2021 a gente volte, né, no início ali do segundo trimestre, né, porque as perspectivas são muito boas. Hoje já começou a vacinação em alguns países pelo mundo, esperamos que esse processo no Brasil não demore tanto assim, que seja um processo acessível, né, de forma escalonada, né, de acordo com os grupos prioritários, mas seja um processo acessível e que não demore tanto, para que a gente retome as nossas atividades, pois estamos todos na expectativas, né, do desenvolvimento dos projetos no âmbito da universidade, no âmbito da retomada de todas as atividades presenciais. Os cursos de educação física têm muitas atividades com envolvimento de pessoas na escola, na comunidade, enfim, né? Em toda a sociedade, o curso de Educação Física tem um movimento muito grande, então nós estamos na expectativa, estamos já há 10 meses nessa situação, né? Estamos levando, mas com uma expectativa muito grande aí para a gente retomar
com toda a força que a gente economizou neste ano de 2020, né? Que a gente possa, então, em 2021, com um gasto total, voltar para as atividades. Gostaria de dizer para vocês que nós vamos organizar o relatório ao longo desta semana, né, deste curso, e o certificado ele será encaminhado por e-mail, conforme o cadastro que vocês fizeram quando da inscrição. Não garanto para vocês que o certificado vá antes do Natal, né, porque estamos nos fechamentos, vou fazer um pedido lá para a funcionária fazer um esforço para tentar enviar para vocês antes do Natal, mas ele vai por e-mail para vocês. Dizer que foi um momento muito gratificante, muito prazeroso participar desse seminário. Com certeza, no próximo ano, faremos outros, né? Talvez nesse formato, alguns, talvez formato presencial, os demais. Desejar a todos um Feliz Natal, né? Lembrar os bolsistas, né, do preenchimento dos portfólios, né? Lembrem de incluir este seminário lá no portfólio. Eu vou também compartilhar esse seminário no YouTube, né? Mando para os coordenadores aí, daí vocês têm o link e colocam no portfólio. Desejar a todos um Feliz Natal, que continuem fazendo esse trabalho maravilhoso nas escolas, que o PIBID seja sempre com muitos projetos, muitas atividades legais, que contribuam, que façam a diferença na comunidade onde vocês estão inseridos. Agradeço a participação de todos, um Feliz Natal, fiquem bem e até um próximo evento. Tchau, tchau. Eu tenho até aqui deixei separadinho aqui, ó, um Papai Noelzinho. Feliz Natal para vocês.